Aí a nossa segunda aula, né, de gestão de pessoas, desenvolvimento de equipes. Tá? Eu sou o professor Francisco Sérgio, né? Vou estar ministrando hoje, então, o segundo capítulo, a segunda aula, né, da nossa disciplina, ok? Primeiro capítulo a gente fez uma introdução, né, pessoal, sobre a área de gestão de pessoas, a evolução, né? Todo aquele conceito sobre gestão de pessoas. E hoje nós vamos começar a detalhar um pouco mais agora, né, dentro da nossa disciplina, né, alguns aspectos, né, fundamentais, né, que fazem parte da rotina, né, e da função de qualquer profissional que está à frente da área, né, seja de supervisão, gerenciamento, direção, né, de algum grupo, né, de colaboradores, tá? Dentro das organizações. Então, a gente vai estar falando, né, sobre essas funções, né, que correspondem à gestão de pessoas. A gente vai estar iniciando falando um pouco sobre a questão das estruturas organizacionais, né, para a gente poder entender como que isso se dá dentro das organizações, tá? E como o quanto que isso, na verdade, pessoal, é importante para nós, quanto gestores, a poder estar desenvolvendo e desempenhando bem, né, um trabalho, seja de coordenação, gerenciamento ou supervisão da equipe. Tá? Então, o princípio básico de toda organização de uma empresa, ela está relacionada à parte da hierarquia, tá? Então, a hierarquia, ela é fundamental para que possa se ter uma organização mínima dentro de uma empresa, tá? Na questão de níveis de comando, né, controle, né, e poder, né? Especificando aqui cada uma das funções designadas, né? E uma atribuição funcional, né, para cada função, para cada cargo dentro da organização. Então, quando a gente fala sobre gerenciar pessoas, quando a gente fala sobre gerenciar equipes, né, não tem como a gente pensar em gerenciamento de pessoas, em gerir pessoas, se a empresa ela não tem uma organização mínima, né, hierárquica, para que ela possa ter essa estrutura, né, ou seja, esse padrão de organização mínimo para que os gestores possam desempenhar, né, o seu trabalho quanto gestor de equipes. E aí a gente traz aqui os objetivos fundamentais, né, de se ter uma boa hierarquia dentro das organizações, né? Então, por que a empresa ela tem que ser bem organizada de forma hierárquica, né, em relação a cargos, funções, né, áreas? O que isso traz, na verdade, pessoal, de benefício, né, tanto para a empresa quanto para quem trabalha, né, nas organizações, nessas empresas, tá? Então, primeiro objetivo, a hierarquia, ela faz com que as empresas elas consigam produzir resultados, tá? Alcance suas metas previstas e planejadas, né? Então, assim, primeiro objetivo de uma estrutura organizacional é fazer com que a empresa ela se torne produtiva, tá? E alcance suas metas estabelecidas, tá? Uma vez a empresa ela estando organizada, né, nem que seja o mínimo possível essa hierarquia, que isso daí já é uma forma de organização, ela já consegue ter claro, né, aonde ela quer chegar, né, os objetivos a serem alcançados, as metas a serem atingidas, né? Um segundo objetivo fundamental da hierarquia, pessoal, é minimizar as influências individuais, né? Então, vocês imaginam vocês numa empresa, talvez aí de médio e grande porte, né? Cada um tomando decisões através da sua própria cabeça, né? Baseado no que cada um pensa. Como que isso daí iria repercutir negativamente dentro das organizações, né? Se não houvesse uma organização hierárquica, né? Então, vocês imaginam a maneira que as pessoas pensam, né? Como a gente lida com pessoas, as pessoas pensam de forma diferente.
Então, imagina cada um dando, né, a sua sugestão, a sua opinião no ambiente de trabalho, e se isso não fosse de forma organizada, né? Então, o objetivo da hierarquia, um dos objetivos é minimizar essas influências individuais. Então, quando você tem algo estruturado, algo organizado, né, você segue uma linha de raciocínio, você segue um padrão mínimo de organização, e isso faz com que, né, a empresa ela consiga se manter de uma forma organizada. Estruturar as tomadas de decisões nas empresas, né? Isso está muito relacionado ao que eu acabei de falar para vocês, né? Porque quando a gente tem a hierarquia, a gente tem, para cada cargo, tomadas de decisões diferentes, né? E também níveis de poder diferentes de acordo com o cargo estabelecido, né? Isso faz com que cada função dentro da organização ajuda a poder ter esse controle, ou seja, o diretor tem a sua função, tem as suas atribuições, né? E o que corresponde a ele, a sua tomada de decisão. Diferente do gerente, que é diferente do supervisor. Tá? Então, assim, isso daí, quando a empresa tem essa hierarquia bem estruturada, bem organizada, tá? Isso daí faz com que essas tomadas de decisões elas sejam muito mais precisas, tá? E muito mais consistentes e de maneira mais produtiva para as organizações. Aqui eu trago um exemplo para vocês, então, pessoal, né? Um exemplo bem clássico, que é a hierarquia de forma vertical, né? Onde tem lá as funções, os cargos dentro das organizações, isso daqui, com certeza, onde vocês trabalham, né? Vocês devem vivenciar isso daí, devem ter claro, né, essa definição de cargos dentro dessa hierarquia, né, da empresa, onde a gente tem lá o presidente, o diretor, o gestor, né, o supervisor, certo? E aí, lógico, quanto maior for a empresa, né, quanto maior for a empresa, mais complexo e maior são essa hierarquia, né? Esse desenho que eu estou mostrando aqui para vocês, essa figura, ela se torna mais complexa. Por quê? Porque a empresa ela requer, né, muito mais cargos, muito mais áreas, né, a serem geridas, né, organizadas, tá? Mas aqui eu trago um exemplo bem claro, né, do que se acontece na prática dentro das organizações. E isso daí a única coisa que difere de uma pequena empresa, pessoal, para uma empresa grande, tá? Talvez a complexidade, o número de cargos, né? E número de áreas que possam ser maiores, tá bom? Então, aqui, quando encontramos um número excessivo de níveis, né? Como eu estava falando para vocês, ou seja, quando a empresa ela é grande, né? Que tem muito mais cargos, muito mais áreas dentro dela, né? Em termos de hierarquia, isso fica mais complexo, né? Por quê? Porque requer, lógico, mais organizações, né? Requer mais controle, né? Dessas funções. Então, é natural e é comum, né? Que a questão do tamanho da empresa, ela reflete muito também nessa questão da hierarquia. Se você pega, por exemplo, uma empresa familiar, né? Uma empresa familiar que você tem lá o pai, a mãe, 2 filhos trabalhando, ou 3 filhos trabalhando, né? Então você tem lá os setores, tá? Então você vai ter lá um quadro hierárquico menor do que talvez ali, com certeza, uma multinacional, né? Uma empresa de maior porte, né? Onde precisa ter muito mais controle, né? sobre essas áreas, tá bem? Então, aqui, quando encontramos, então, um número excessivo de níveis, há a possibilidade de termos processos de trabalhos mais complexos, né? Então, o próprio Chiavenato, ele fala isso daí, né? Nos seus livros, na teoria, né? Ele mostra justamente, né, essa complexidade, né? Justamente do tamanho das organizações. Tá? E aí,
Paralelo a isso, pessoal, né, junto com a questão da hierarquia, vem a questão burocrática, né? E aí, quando a gente fala de burocracia, né, a gente fala da burocracia não no termo talvez pejorativo, como muitas vezes é visto, é tratado, né? Quando fala assim, mas a burocracia ela é ruim, ou a burocracia ela engessa processos, né? Na verdade, o que faz com que os processos sejam dentro das empresas engessados, né, as tomadas de decisões, é o excesso da burocracia, né? Então, uma coisa que a gente tem que ter claro é que é necessário em qualquer organização, né, em qualquer processo, né, da administração, né, a questão da burocracia, né? Porque a burocracia, né, nada mais é do que a estruturação existente para o exercício do poder e o controle organizacional, né, conforme está aqui no nosso slide. Tá? Então, quando a gente tem uma estrutura organizacional, né, dentro, no caso de uma empresa, seja pequena, média ou grande, é necessário que exista a burocracia, que exista esse controle, para que exista a organização, tá? Para que exista, dentro daquela hierarquia, né, existem os controles, né, os processos a serem seguidos, né? E aí, lógico que, como eu falei para vocês, é o excesso dessa burocracia que deixa, né, talvez a empresa lenta. E aí é aí onde a gente, como gestores de equipes, né, como seja no cargo de supervisão ou gerência, a gente tem que ter isso e fazer isso trabalhar ao nosso favor, né? Então, ao mesmo tempo que eu preciso do sistema burocrático para que possa se manter uma ordem, um controle, né? Dentro dos processos administrativos da minha equipe, né? Eu tenho que fazer com que também isso não seja excessivo, né? Porque aí é esse excesso que faz com que a empresa ela se torne talvez ali lenta ou as decisões se tornem talvez demoradas a serem tomadas, né? A gente traz aqui um exemplo bem assim clássico, vamos dizer assim, né? Pessoal que pegou aquele período de privatizações, teve uma época no Brasil que muitas empresas estatais elas passaram pelo processo de privatização, né? Entre elas as companhias de telefonia, né? Dos estados. Então, quem vivenciou essa época aí, se vocês não conseguiram pegar essa época, talvez os mais novos, né? Podem conversar com os pais de vocês e perguntarem como que era a dificuldade que era, por exemplo, para se adquirir uma linha telefônica há 30 anos atrás, né? A burocracia que era para você poder, né, junto à companhia telefônica do Estado, né, você conseguir adquirir esse serviço, né, adquirir esse produto. Então, era um processo muito lento, muito burocrático, né, para aquisição, né, do serviço, né, de telefonia. Com a chegada da privatização, né, na verdade, com a venda dessas companhias, né, para as empresas privadas, esse processo ele se tornou muito mais rápido, muito mais flexível, né? E isso daí faz com que justamente as empresas se tornem mais competitivas, né? Então, assim, se as empresas elas fazem com que esse processo fique muito lento, elas deixam de ser competitivas. Então, trazendo hoje para a nossa realidade, né? Uma empresa hoje que tem um sistema burocrático muito em excesso, ela acaba perdendo um dos pontos principais da sobrevivência dela hoje no mercado, que é se tornar competitiva. Justamente a necessidade de se tomar uma decisão, né, com mais rapidez, né, com mais agilidade, né? Que isso daí é o que as empresas hoje precisam, né, e necessitam fazer. E nós, quanto gestores, né, estamos à frente das equipes para justamente tomar essas decisões, né? Então, quando eu falo para vocês, né,
A burocracia é necessária para se manter o controle, né? Para se manter a organização, mas em excesso, né? Ela traz justamente esse problema que eu dei o exemplo para vocês aí das companhias telefônicas há 30 anos atrás, né? Aqui, então, a gente traz, né, pessoal, o que é a Venato, né? Ele traz aqui algumas alternativas, então, para facilitar a comunicação, então, nessas empresas mais ágeis e flexíveis, né? Em relação justamente a essa questão da hierarquia, né? Então, o que a Venato, ele traz o quê? Ele traz uma agilidade, ele traz como né, uma das alternativas a agilidade, que é objetivando dar velocidade aos processos de decisões, né? Ou seja, dentro disso que eu acabei de falar para vocês, né, a questão justamente de tornar a empresa mais ágil, né, mais rápida, né, e mais veloz, né, na questão dessa tomada nos processos de tomadas de decisão, né? Então, se você demora, né, por uma questão burocrática, né, por exemplo, eu preciso fazer uma compra de um insumo, né? Vamos colocar assim, preciso fazer uma compra de um insumo lá, trabalho na indústria, preciso fazer a compra de uma ferramenta específica ou de uma matéria-prima ou de um insumo, né, para a minha linha de produção. Tá. Se você não tem essa autonomia para já fazer a solicitação direta para o departamento de compras, né, você precisa passar para o teu superior passar para outro superior que tem que preencher, talvez, um determinado documento para depois ir para o departamento de compra, para aí sim ser feito a compra desse insumo, dessa matéria-prima ou dessa ferramenta. Então, por aí você já imagina a lentidão desde o momento que você, como gestor, né, tomou a decisão até se comprar né, esse produto, né, ao qual você solicitou e necessita ali né, na tua área, no teu setor ali, né, na empresa, tá? Para a tua equipe. Então, isso daí acontece, né? Muitas vezes o quê? As empresas públicas, né? Elas, devido a uma necessidade, talvez ali de um maior controle, necessita desse sistema burocrático um pouco mais detalhado, né? Mas se você pega isso numa empresa privada, né? Vocês vão perceber que esse processo de tomada de decisão, ele realmente é mais rápido, né? Talvez do que numa empresa pública, né? Por questões mais de flexibilidade mesmo e agilidade, né, desses processos, tá? Então, eu trago esse exemplo aqui para que vocês consigam justamente tentar visualizar, né, isso daí, quando a gente está falando sobre a questão burocrática dentro das organizações, né? Então, até mesmo para vocês avaliarem se no trabalho de vocês, né, essa burocracia, ela está se tornando realmente ágil, né, ou não, né? A questão da agilidade. Aí, o que a Venato fala sobre a flexibilidade, né? Tanto em agir com rapidez, né, quanto aceitar as mudanças, né? Então, hoje, é necessário que a gente também, né, quanto gestor, quanto empresa, seja bastante flexível, né? Essa questão das mudanças. Não pode, hoje, com essa questão da globalização, está tudo muito rápido, né? Se mudando tudo muito rápido, né? Então, as tomadas de decisões são muito rápidas. Então, a empresa tem que estar flexível. A integração, maior conhecimento, né, do todo da organização. Então, hoje é necessário, né, que a empresa ela tenha um conhecimento total, né, de todas as áreas, né, porque hoje está tudo interligado, né? Então, não, as decisões hoje são todas uma decisão tomada no departamento influencia no outro, né? Então, não tem como a gente pensar em gerenciamento de pessoas pensando só na nossa equipe, sendo que às vezes o projeto ela envolve outras equipes, né, trabalhando junto naquele mesmo projeto, tá bem? Inovação, né, pessoal, que fala-se muito hoje, justamente a questão, né, de mudanças, né, a necessidade que as organizações têm de propor mudanças favoráveis, né, aos clientes, né, então cada vez mais, né, inovar, né, então é necessário, né, que a empresa ela pense nisso, a competitividade, como eu já tinha falado para vocês, e a sustentabilidade, né?
a questão da empresa, dela poder se manter, né, por mais tempo no mercado, tá? Então, de forma geral, né, é justamente isso que se tem que se pensar hoje quanto gestor, né, quando a gente fala sobre hierarquia e fala sobre justamente a parte burocrática nas organizações, tá bem? Vou dar aqui uma parada para ver aqui se tem algum comentário aqui de vocês, pessoal, alguma pergunta sobre isso daqui que eu, né, acabei de passar para vocês aqui, né? Então, o Pedro fala aqui que trabalha, né, em uma empresa privada, né, dependendo, né, de 2 superiores da empresa para dar andamento nas compras, né? Exatamente isso daí, Pedro. Dentro daquele exemplo que eu te falei, né? Às vezes, pela necessidade do controle, né? Como o Pedro colocou aqui, ele necessita de passar por 2 superiores para aí sim, né? Poder passar realmente à frente, né? A dar andamento nas compras do que realmente precisa no trabalho, né? Então, é basicamente isso mesmo que eu tinha comentado, né? E aí o Pedro, ele reforça a experiência dele aqui, né? No trabalho dele, que ele vivencia isto na prática, né? E aí, lógico que, né, o Vitor aqui, ele coloca aqui, observa-se que ao mesmo tempo, né, níveis hierarquizados nos dias atuais, vemos uma comunicação mais direta, né? Em alguns casos, que a mesma transita entre diferentes níveis. Poderia contextualizar sobre, né? Deixa eu ver aqui, é o Vitor, né? Vitor, deixa eu ver aqui aonde que está aqui, que está bem em cima aqui do slide aqui, observa-se que o mesmo... Opa, calma aí, saiu aqui da tela. Observa-se que o mesmo, tendo níveis hierarquizados nos dias atuais, vemos uma comunicação mais direta, em alguns casos, sem que a mesma transite entre os diferentes níveis, né? Então, a comunicação direta, eu não consegui mais ou menos entender o que seria mais ou menos o que o Vitor estaria colocando aqui, mas tendo níveis hierarquizados nos dias mais atuais, seria talvez o uso aí da tecnologia, talvez, não sei se é isso que o Vitor está se referindo, né, da tecnologia hoje presente nas empresas e o uso, né, dessa tecnologia para justamente facilitar a comunicação entre setores, né, e se comunicar entre esses setores talvez numa rapidez, né? E numa tomada de decisão mais rápida. Então, não sei se é mais ou menos isso que o Vitor ele quis trazer, mas existe sim hoje, né? Com o uso da tecnologia, e aí sim, trazendo hoje para as empresas privadas, né? Essa facilidade que existe da troca de informações entre os setores, e isso faz com que realmente aumente a velocidade de tomada de decisão, tá? Talvez, não sei se seria bem isso daí a dúvida do Vitor, mas eu creio que talvez, né, seja justamente esse uso da tecnologia hoje presente nas organizações. Bom, pessoal, vamos falar agora um pouquinho sobre a questão de seleção e recrutamento de pessoas, né? Então, uma vez a empresa organizada, né, ela definida lá seus setores, né, seus cargos, é necessário agora se pensar na questão de selecionar e recrutar pessoas, né, para ocupar essas funções, né? Então, aqui eu coloquei até em destaque que os principais desafios da gestão de pessoas é especificar cargos e suas atribuições de trabalho, né? Então, papel de um gestor, né, seja ele cargo gerencial ou de supervisão, se é dado a ele a responsabilidade da contratação, né, da sua equipe, né, dele estar na responsabilidade dele formar a equipe dele de trabalho, tá? Então ele tem como função justamente recrutar esses profissionais para ocupar essas funções, né? E aí, o que a Venata ele traz aqui, a especificação dos cargos, 4 aspectos que devem ser considerados, tá, pessoal? 4 aspectos no momento, né, dessa contratação, né, seleção e contratação. Aqui a gente fala do conteúdo do cargo, né? Então,
porque a Veneta ele traz isso daí, aquilo que se espera que o profissional que ocupa este cargo execute, né? Então, muitas empresas, talvez, isso já aconteceu até mesmo comigo, pessoal, no meu início de carreira, de eu ser contratado por uma empresa para desempenhar uma determinada função e nem a empresa sabia o que era realmente, ou para que realmente eu teria, eu fui contratado naquele período, né? E isso daí mostrava-se e deixava bem claro para mim, como colaborador naquela época, que a empresa não tinha claro a função que era determinada para aquele cargo que estavam me contratando, né? Então, o que era que deveria ser feito, qual o papel daquele profissional que estava ocupando aquele cargo, né? Iria desenvolver. Então, o conteúdo do cargo é a primeira coisa a se pensar na contratação, né? Que é justamente o que aquela pessoa ela vai executar, tá? Depois, os métodos e processos de trabalho, ou seja, as especificações, né, as funções, né, que o profissional trabalhará, né? Então, o cargo vou dar um exemplo aqui para vocês aqui, trazendo um pouco mais para a minha experiência, né, que é mais da área comercial. Então, o cargo é de vendedor, tá? Quais são as funções do vendedor para a minha empresa lá, ou para a empresa ao qual eu estou contratando, certo? Então, se é um vendedor interno, as funções é diferente do vendedor externo, né? Estou trazendo esse exemplo aqui para vocês, né? Que é mais o dia a dia, a minha realidade como gestor. Então, assim, tem que ter claro, contrata-se um vendedor, tá? Mas dependendo da função, naquela área tem diferença, né? Nessa questão dos processos de trabalho, né? A mesma coisa, né, para quem trabalha na indústria, né, ter claro a função que o profissional vai desenvolver, né? Então, a função do mecânico é uma, a função do eletricista, por exemplo, é outra, né? E todos são, né, funcionários para aquela empresa, mas com funções, né, diferentes. As responsabilidades, né? Que aqui fala sobre a questão qual é o enquadramento de relacionamento formais do cargo, né? A quem o profissional se reporta, quem é seu coordenador, supervisor responsável. Isso daqui está relacionado ao quê, pessoal? A questão da hierarquia, né? Então, ter claro quem é o superior, né? Quem a quem ele vai ser, subordinado dentro daquela função. Para que não haja justamente essa questão de desordem, né? Se ele tem que se reportar ao supervisor, não tem porquê dele ir lá falar direto com o gerente, né? Isso acaba até surgindo e ocorrendo problemas, né, no ambiente de trabalho por não seguir essa hierarquia. A autoridade, né, qual a extensão de autonomia, né, em relação ao cargo, responsabilidades, né, sobre os seus comandados. Então, até onde ele tem autonomia para poder, né, tomar suas decisões. Certo? Sobre a questão, então, da seleção, do recrutamento, né? São esses detalhes que eu trago aqui para vocês, né? Que devem ficar, né, mais atentos em relação ao momento da contratação, tá, pessoal? Isso daqui, talvez, às vezes a pessoa fala assim, o colaborador fulano, cicrano e beltrano não está produzindo o que a empresa espera. Muitas vezes, o problema não está com o colaborador, está com quem o contratou, né? Isso eu fiz uma vez uma consultoria numa empresa e a decisão da diretora da empresa, vamos demitir e contratar, demitir e contratar. E aí, o índice de rotatividade dessa empresa era muito grande no setor comercial. Cheguei para fazer a consultoria na empresa, o que eu identifiquei, pessoal, como problema? Que o problema não era o profissional, né? O problema era a forma de contratação que estava errada para aquela função, né? Então, assim, o profissional ele era muito bom, porém ele não tinha o perfil para aquela determinada função, tá?
Então, a gente, quanto gestor, a gente tem que estar muito atento a isso daí, porque às vezes a gente pode correr o risco, né, e cometer talvez o engano de achar que a baixa produtividade está relacionada ao colaborador. E às vezes não é. Às vezes foi o erro na seleção e na contratação desse colaborador para a função ao qual ele não tinha, talvez, a habilidade, né, para desempenhar bem aquela tarefa. Né? Isso daí eu tive um caso bem típico de um dos trabalhos que eu fiz como consultor, que era justamente isso daí. Aí, só trazendo para vocês aqui, para poder fechar um pouco esse raciocínio. O que eu fiz quanto consultor? Eu analisei a característica daquele profissional que a diretora queria mandar embora, eu realoquei ele, eu mudei ele de setor dentro da empresa. Tá? Eu, como gestor de equipe, o que eu fiz? Ele tem habilidade, ele tem competências para a área administrativa. Ele era um colaborador muito bem organizado para lidar com documentos, para lidar com arquivos, né? Com essa parte mais da administração. E aí, ao invés da empresa dispensar aquele colaborador que tinha um perfil muito bom para aquela função administrativa, né? E não para a área comercial ao qual ele estava, eu realoquei ele para o setor administrativo, e aí sim nós fizemos a contratação de um profissional mais adequado, com um perfil mais qualificado, né? E mais específico para a área comercial. Entendeu? Então, eu trago esse exemplo aqui, né? Para que vocês possam ter ideia, lá no local de trabalho de vocês, né? Talvez, tentar entender, né? Às vezes a baixa produtividade está muito relacionada com essa questão aí da contratação, tá? Da questão mesmo de ter contratado o profissional, né, para talvez uma função ao qual ele não tinha, né, não tinha essa habilidade. Tá? Bom, em relação aqui às perguntas, vamos ver aqui se tem alguma pergunta relacionada à questão de recrutamento e seleção, se alguém fez alguma pergunta. Em caso do coordenador falar diretamente com o técnico, ignorando o supervisor, como se faz, né? Então, o Paulo ele faz essa pergunta, né? Do coordenador falar diretamente com o técnico, ignorando o supervisor. O coordenador, pelo que eu entendo aqui dentro da hierarquia, ele está, no caso ali, ele fala diretamente com o técnico, ele está acima do supervisor, né? Ao meu ver, Paulo, na minha visão, tá, quanto gestor, é aquilo que eu falei, né? Se existe uma hierarquia, né, com funções, cargos e funções determinadas dentro da empresa, ela deve ser seguida, né? Porque, assim, a hierarquia dentro da empresa é para que fique claro, né, quais são as tarefas, os cargos, né, de cada área, tá? Se um profissional ele passa à frente do outro e vai cobrar, né, do colaborador uma determinada tarefa, né, ou uma determinada meta, algo relacionado a isso, ao trabalho, que não seja a função dele dentro né, do que foi determinado na hierarquia da empresa, né, não é o correto, né? Então, assim, se o coordenador está acima do supervisor, tá? O que geralmente é sugerido quando se pensa em gestão de equipes, quando se pensa em hierarquia, se tem um colaborador que está tendo uma conduta ou está tendo um desempenho muito baixo e o coordenador observou, ele se retrata ao supervisor, né, para que o supervisor converse com esse técnico, né, como você colocou aí. Entendeu? Então, geralmente, segue-se essa dinâmica, né? Vamos trazer assim um pouco para a área da engenharia, né? Pessoal que é engenheiro civil, canteiro de obras, né? Então você tem lá o engenheiro, você tem o mestre de obras, você tem depois lá o pedreiro, né? Então, geralmente no canteiro de obras, quando se fala da engenharia civil, o engenheiro ele sempre se reporta ao mestre de obras, né? Para cobrar algum tipo de situação referente ao trabalho, né? Para ser melhorado ou algo nesse sentido. E aí sim o mestre de obra ele cobra do seu subordinado. Então isso faz com que siga-se o quê? Uma hierarquia, tá? Dentro da empresa, e isso daí faz com que não tenha conflitos, né? Entre os gestores, tá?
Então, essa é a minha sugestão, e geralmente o que se tem, né, praticado, né, quando se pensa em hierarquia. Bom, pessoal, falando aqui um pouquinho sobre a parte de treinamento e desenvolvimento, né? Então, uma vez contratou, recrutou e contratou, vamos treinar, né? Treinar esses colaboradores. Então, o treinamento é essencial para o desenvolvimento e preparo das pessoas, né? Dentro das organizações. Na primeira aula, eu comentei com vocês, né, sobre justamente algumas empresas que têm receio de investir em treinamento com medo de perder o colaborador, né? Só que, na verdade, esse colaborador, ele precisa, né, a empresa que tem visão de crescimento tem que pensar, né, sempre em treinar. E aqui o Chiavenato, ele traz aqui algumas fases, né, desse treinamento. Então, a primeira fase, né, geralmente, inicialmente, o treinamento destinava a se adequar à pessoa às funções previstas, né, de acordo com a demanda da empresa. Depois, posteriormente, pessoal, o treinamento foi aplicado para que as pessoas aumentassem o desempenho na execução das tarefas, né? Tudo isso é uma evolução, né? E na visão atual, mais moderna, né, o treinamento ela assume um processo de tornar as pessoas mais produtivas, criativas e inovadoras, né? Então, hoje as empresas, elas pensam muito em treinamento justamente fazendo com que o colaborador ele possa realmente pensar, né, de forma criativa, como a gente sempre fala muito, né, até um clichê, né, é pensar fora da caixa, tá? Então, é justamente as empresas investem em treinamento, fazem com que o colaborador ele possa ter realmente pensar de forma criativa no seu ambiente de trabalho, trazer sugestões, trazer inovações, tá? Então, cada vez mais hoje as empresas querem, e quando elas investem em treinamento no colaborador, elas querem que o colaborador, eles tragam, né, e devolvam para a empresa, né, todo esse investimento em treinamento com soluções, tá? Com novas ideias, né? Então, o Chiavenato, ele traz justamente essas fases, né, do que era antes, quando se falava em treinamento, para o momento atual, né? Para o momento atual. Aqui, então, a gente, né, define treinamento de duas formas. Você pode trabalhar treinamento com a tua equipe, pessoal, formal ou informal, né? Depende muito da necessidade da empresa, depende muito da dinâmica da empresa, da maneira que a empresa ela conduz, né, essa questão do treinamento, certo? Os treinamentos formais geralmente são com instrutores, né, com delegações de funções específicas, né? Ou seja, obedecendo um rigoroso programa estruturado, com objetivos definidos. É aquele treinamento padrão que a gente tem, geralmente, quando a gente faz nas empresas, ou até mesmo as empresas pagam para a gente fazer fora, né? Onde você vai, passa pelo treinamento, que tem lá um instrutor, que tem começo, meio e fim, né? Seja para você aprimorar uma técnica, um novo produto que surgiu no mercado, né? Algo desta natureza, tá? Então, geralmente, é o que tem mais de comum, né? Quando se fala na questão dos treinamentos. Mas tem os informais. E aí, os informais, talvez na indústria, talvez seja até comum, né? Não sei se já aconteceu com vocês, mas as pessoas aprenderem mesmo, né? Assim que é contratado, já vai mesmo para chão de fábrica, né? Já trabalhar, né? E geralmente quem treina você na linha de produção, né? Se for na indústria, geralmente é um profissional mais experiente, tá? Que é o colaborador mais experiente, né? Guia um novo colega na execução de um trabalho específico, né? Então, treinamento na prática que a gente chama, né? Então, esses treinamentos são informais, não tem um instrutor ali com aquele programa completo de treinamento, né? Todo estruturado, né? Com objetivo definido, mas o colaborador, ele passa de toda forma por esse treinamento, né? Com um colega mais experiente, tá? Com um profissional mais experiente. Então, a gente vivencia muito isso. Talvez é comum de encontrar isso daí, talvez na indústria mesmo, né? Onde a pessoa chega, é contratado para trabalhar, ele começa ali como auxiliar, né? E ele vai sendo capacitado dia a dia, né? Por um colega mais experiente naquela função, até ele conseguir aprender, né? E desempenhar bem a sua tarefa, né? Dentro daquela linha ali, daquela função, dentro da linha de produção, né? Na indústria, tá? No comércio e na prestação de serviço, né, aí é mais
comum o treinamento formal, tá? Mas na indústria também, pessoal, tem o treinamento formal, né? Hoje, eu ministrei aula durante 4 anos para o Senai, né? E tinham muitos profissionais, né? Ministrei disciplina de empreendedorismo lá para o gestão e empreendedorismo lá para o Senai, e tinha muitos alunos da indústria que vinham para o Senai, né, se capacitar, né, seja em cursos técnicos ou em cursos mais específicos mesmo para a parte gerencial, né, desse método mais tradicional mesmo, mais formal, né? Então, depende, como eu falei para vocês, depende muito do quê? Da necessidade de cada empresa, ok? Joia, né? Vamos aqui evoluir, estamos aqui já caminhando para o nosso tempo, né? Final da nossa aula, aqui tem algumas funções, então, né? Para programas de treinamento, então, quando que eu devo, né? Implantar um treinamento? Então, geralmente, você tem que ter os objetivos, aqui fala de transmissão de informações, né? É um dos objetivos do treinamento, orientando os colaboradores sobre o que faz a organização, como produz, né? Gerar resultados, as regras, né? Desenvolvimento de habilidades, que eu comentei aqui anterior a vocês, ministrar instrução para o uso de um novo processo, né? Atender um novo mercado, desempenhar uma nova tarefa, tá? Então, depende muito do objetivo, como eu falei para vocês, né? De cada setor, né? Aliás, de cada empresa. Desenvolver ou modificar atitudes, né, pessoal, com finalidade de corrigir problemas, né? Então, alguns treinamentos, né, as empresas dão justamente para poder melhorar, né, a qualidade, né? Então, muitas vezes a baixa produtividade está também relacionada à questão da falta de treinamento, né, na empresa. Então, a empresa ela desenvolve treinamento para implantar uma nova cultura, uma nova atitude naquele grupo, né, naquela equipe, né, sobre alguns hábitos, né, e melhorar e corrigir problemas, motivar os colaboradores, né, assim por diante, tá? Então, se trabalha muito isso daí também. Desenvolver conceitos, né, realizar definição conceitual de trabalhos realizados, em relação à questão de estudos científicos, né, então, talvez ali alguma pesquisa, algum estudo científico, vamos colocar na prática, né, testar isso daí, vamos treinar a equipe, né, para poder ver, né, se aquilo que foi desenvolvido de forma científica funciona, né, realmente no dia a dia, né? E a construção de competências, né, pessoal? Que é desenvolver novas habilidades que poderão ser aplicadas pela organização no aprimoramento de processos e solução de problemas, tá? Então, a construção de competências é desenvolver novas habilidades na equipe, né? Então, cada vez mais as empresas estão buscando justamente isso daí, né? Buscando desenvolver novas competências na sua equipe. E aí eu volto a frisar, pessoal, e falar para vocês, né? Quem já trabalha como gestor, ou quem vai trabalhar como gestor no futuro, né? Identificar na sua equipe as competências de cada colaborador, né? O que você pode justamente extrair dele, né? E capacitar para que ele possa produzir cada vez mais, né? Então, muitas vezes a pessoa tem um baita potencial, né, na nossa equipe, e às vezes a gente, quanto gestor, a gente não enxerga e não treina, e não dá essa condição para ele desenvolver essas competências, né? Então é importante que a gente esteja atento, né, a isto daí. Aqui temos alguns tipos, né, de aprendizes em geral para treinamentos, né? Isso é importante, pessoal, porque quando a gente lidera uma equipe de colaboradores, então tem pessoas em vários níveis dentro dessa equipe, né? Então, tem pessoas que estão iniciando, tem pessoas já há um certo tempo na empresa, tem pessoas mais experientes que já estão praticamente quase que aposentando, né? Saindo já, terminando a sua carreira, então você tem que estar atento a isso daí e conhecer, né, de cada membro, né, de cada membro da tua equipe. Então temos aqui algumas personalidades quando a gente fala de treinamento, tá? Os ativistas, né, aprendem mais com participação em atividades curtas, né? Então geralmente eles não têm muita paciência para treinamentos longos, né? Então se a tua equipe você identifica que tem membros, né, com essa personalidade, então você tem muitas vezes que treinar, né, a tua equipe de forma separada, né? Separar pequenos grupos de acordo com essas características, né? Para que ele possa realmente ter, né, mais qualidade, tá? O treinamento.
Os reflexivos, né, aprendem mais com o exercício do pensamento, né? Necessitam mais de tempo, né, para refletir sobre o aprendizado. Então, ele é o oposto, né, do ativista. Temos aqui os teóricos, que necessitam mais de uma visão global, de um todo, né? Eles são mais teóricos, né? Eles gostam mais de aprofundar ali o conhecimento na teoria, né? Para poder depois, né, vivenciar isso na prática. E temos os pragmáticos, que são bastante práticos, né? São aqueles que gostam mesmo de aprender fazendo, né? De poder mesmo exercitar, né? E colocar, né, em prática, né, o seu conhecimento, né? Já fazendo. Aqui a gente fala um pouco sobre a questão desse perfil, pessoal, do gestor, né? Isso daqui eu não vou me alongar muito sobre liderança e chefia, porque depois nós vamos falar um pouco mais para frente sobre essas características, né, de liderança e chefia, tá bem? Mas fica aqui, né, só para a gente poder diferenciar, né, a diferença da liderança, né? A liderança estabelece direções por meio de uma visão mais futurista, né? Engajando pessoas. E a chefia, ela está mais com aquela personalidade de controle, de organização de processos, né? Então, assim, o ideal que a gente tenha quanto gestor, essas duas personalidades, tá, pessoal? Que nós sejamos gestores com características de chefia, onde a gente consegue gerenciar processos, manter a ordem, né? Fazer planejamento de forma formal e, ao mesmo tempo, ter aquele espírito de liderança, onde a gente possa engajar nossa equipe, né? Dentro dessas ideias, dentro desses projetos, e também levar eles para, né, uma questão de futuro mesmo da empresa, onde a empresa ela quer chegar, né? Ou o departamento, né, almeja chegar, tá? Vamos tratar um pouco mais disso daí, né? Mas em aulas futuras, tá bem, pessoal? E a gente discorre um pouco mais sobre essas características. E aqui, para a gente concluir a nossa aula, né? Estamos aí já com 48 minutos, né? Fala um pouco aqui sobre a questão da tecnologia, ou as tecnologias dentro, né, para a parte de treinamento. Então, temos hoje dois tipos de tecnologia inserida nas empresas, que é a tecnologia da informação e a tecnologia da comunicação, pessoal, né? E aí, como que isso daí ele se dá, né, e acontece dentro, né, das empresas. Então, na questão da tecnologia das informações, a gente pode encontrar, né, isso aí em algumas áreas. Por exemplo, processamento do atendimento ao cliente, né? Hoje vocês devem concordar comigo, vocês já devem vivenciar isso na prática, que muitos atendimentos hoje são feitos por, né, chatbots, não é isso? Ou seja, são automatizados, tá bem? Isso é a presença de tecnologia, né, na questão do atendimento. Processo de burocracia interna, né? Questão do ponto de trabalho, né? Registro do ponto de trabalho. Então, presença da tecnologia também em relação, né, ao ambiente de trabalho, na questão burocrática interna. Automação de produção, pessoal. Robô na linha de produção de produtos domésticos, eletrônicos e automóveis, né? Integração de unidades fabris através de sistemas de computadores, né? Em rede, tá? E a questão da comunicação formal, intranet, né? Correio eletrônico, né? Hoje, aplicativos de mensagem, né? Também são utilizados hoje para ambientes de trabalho, ambiente profissional, né? Então, tudo isso aí são o quê? São meios, né? Na verdade, da tecnologia hoje inserida na indústria, que está tudo relacionado hoje, né, aos setores. E aí, como que a área de treinamento pode usufruir disso daí, né, para poder facilitar, né, para os gestores essa capacitação da sua equipe? É justamente utilizar, né, de tudo isso que se existe hoje de tecnologia para poder facilitar, né, e levar a informação da maneira correta para a tua equipe e facilitar a capacitação desses colaboradores, buscando sempre o quê? O crescimento e o desenvolvimento profissional deles, tá bem? Então, isso daqui é o maior benefício, né, que a tecnologia pode trazer. E aí, lógico, você como gestor vai ver de que maneira você pode utilizar isso daí, né? Tem muitas indústrias, só para a gente concluir nossa aula, tem muitas indústrias que têm a universidade corporativa, né? Através do ensino à distância, que fazem parcerias aí com
com institutos, com instituições de educação, e que, através dessa parceria, elas treinam seus colaboradores através de cursos técnicos, de cursos, né, de diversas áreas, né, para aquela indústria, né? Eu tive o prazer já de conhecer uma grande indústria aqui no Paraná, que na época, né, quando eu fiz a visita a eles, eles levaram a gente para conhecer, e eles mostraram lá a universidade corporativa à disposição dos colaboradores, dos funcionários da empresa, para justamente esses treinamentos, né, e esses aprimoramentos profissionais, né, da equipe. Bom, pessoal, por hoje, né, seria, né, isso daí que eu teria para passar para vocês sobre hierarquia, sobre seleção de colaboradores e treinamento, né, de equipes, tá ok? A gente, então, né, na próxima semana aí, no nosso terceiro encontro, tá? Desejo uma boa noite a todos e um grande abraço.